Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, continuamos nossa reflexão sobre a experiência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando passou pelo deserto durante 40 dias e 40 noites para ser tentado ou provado pelo maligno. Já vimos que ele venceu primeiro o ataque do mal, citando a palavra de Deus. Hoje veremos os desdobramentos daquela terrível quarentena, em que Jesus Cristo foi o grande vencedor. Fique conosco até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos, no Fonte de Vida anterior, vimos que nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado pelo diabo a transformar pedras em pães, depois de passar 40 dias e 40 noites sem se alimentar. A fome era grande na sua condição humana, mas Jesus não cedeu à tentação. Ele respondeu com firmeza ao tentador: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, 3, 4. Na verdade, Jesus citou a palavra escrita por Moisés no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. O maligno queria que ele cedesse à vaidade humana. Por ser filho de Deus e onipotente, poderia ter transformado as pedras em pães, sim, e se apropriado do alimento para saciar a sua fome, mas teria cedido à armadilha do diabo e obedecido à sua voz. Jesus foi tentado na área da maior necessidade do ser humano, em seus instintos naturais, a fome. O homem pode resistir a muitas carências, mas a fome faz sentir até desespero, caso não possa satisfazê-la. Mas Jesus venceu, usando a palavra de Deus, não é? Mas o tentador não desistiu, e é sempre assim. Quando ele não consegue seu intento perverso e maligno de derrubar um filho de Deus, ele não descansa, insiste e prossegue, visando alcançar seu maléfico objetivo. E fez a segunda proposta ao Senhor Jesus. Diz o texto de Mateus: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4, 5 a 7. Mais uma vez, Satanás tentou Jesus, inclusive usando a própria palavra de Deus. Ele é mestre em manipular a palavra do Senhor para conseguir seus intentos. Ele citou o Salmo 91, versículo 11, que diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Salmo 91, 11 e 12. Essa tentação apelou para os sentimentos de Jesus, instigando-lhe a satisfazer o seu ego, seu orgulho ou presunção. Seria fantástico Jesus saltar do pináculo do templo de uma altura de cerca de 30 metros
e cair no chão sem sequer um arranhão, um machucão. Seria glória diante das pessoas que lá embaixo assistiam ao espetáculo da disputa entre o diabo e Jesus. O Messias, sim, Jesus poderia saltar do prédio e chegar ileso no chão, mas não o fez. Mais uma vez, não cedeu aos caprichos e às sugestões de Satanás. Muitas vezes o crente cai em pecado porque dá lugar à presunção de que é forte, pode resistir à tentação e não cair. Esse é um grave engano. O verdadeiro cristão foge da tentação, foge de coisas que podem estimulá-lo a pecar. A palavra de Deus diz: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Provérbios 22, 3. Uma outra tradução diz: o sábio vê o mal e foge. O inimigo pensava que ia pegar Jesus com astúcia. Citou a própria palavra de Deus. Jesus não podia negar o que estava escrito. Deus manda anjos para proteger seus servos de tropeçarem em alguma coisa. Mas a intenção maligna que estava por trás de sua lógica. Ele queria que Jesus ouvisse sua proposta perniciosa e astuciosa, para acusá-lo de ter obedecido a sua voz. Mas Jesus respondeu mais uma vez, usando a poderosa palavra de Deus. Disse Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4, 7. Vejam bem, amados, quando alguém usar a palavra de Deus fora do contexto verdadeiro, sem considerar outras partes do texto bíblico, nós devemos manejar bem a palavra de Deus e usar a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, para confrontar as intenções malignas de pessoas ímpias e mal intencionadas. Em certos movimentos que praticam a homossexualidade e aceitando e incentivando a união de pessoas do mesmo sexo, eles colocam faixas onde se lê: Deus é amor, Deus não exclui ninguém. Eu pergunto, não é verdade? Deus é amor mesmo. Ele não faz acepção de pessoas, isso é verdade? Mas também está escrito que os que praticam esse estilo de vida cometem abominação a Deus. Deuteronômio 20, 22, 13. E que tais pessoas não entrarão no reino de Deus. 1 Coríntios 6 e 10. Assim o servo de Deus precisa conhecer a Bíblia para dizer: também está escrito, e denunciar as iniquidades que os homens praticam com muita naturalidade. A terceira tentação que Jesus sofreu por parte do diabo foi na área do poder humano, da glória humana, das ambições do ser humano. A Bíblia diz que Jesus foi transportado a um monte muito alto e o diabo mostrou-lhe os reinos do mundo e a sua glória e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Mateus 4, 8 e 9. O adversário tinha dois objetivos na terceira tentação. Primeiro, despertar em Jesus, na condição humana, o desejo de glória e poder terreno. Mostrou a glória dos reinos humanos. O segundo objetivo era, em troca da grandeza, da glória, das posições elevadas da terra, Jesus prostrar e adorar ao maligno. Das três, parece que essa seria o golpe final, o checkmate do diabo sobre Jesus. Já imaginou? Ter todos os reinos do mundo e sua glória, não é? E ainda adorar o inimigo? Hoje, grande parte dos homens cai nessa tentação. Trocam a presença de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus em sua vida por posições humanas, políticas, sociais, econômicas, financeiras, amorosas, sexuais, etc. Entre o velho dilema do ter e do ser, a maioria dos homens preferem o ter e ter cada vez mais. E perdem o mais importante da vida, a bênção de Deus, a salvação de Deus, a glória de Deus em suas vidas. E passam para a eternidade sem levar nada da glória, da grandeza dos bens deste mundo. Mas Jesus não cedeu à última tentação e respondeu de forma incisiva e clara e objetiva. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mateus 4, 10 e 11. Foi o golpe final de Jesus contra as tentações malignas. O texto bíblico diz: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram.
Glória a Deus pela tríplice vitória de Jesus sobre as tentações do diabo. Ele venceu e nos deixou a forma e a fórmula para a vitória. Saber usar a palavra de Deus na hora certa para destruir todos os ataques malignos. Todos os crentes que são derrotados caem diante do maligno por não usarem a palavra de Deus. Eu indago, você está preparado para vencer as tentações? Se sente fraqueza, siga o exemplo de Jesus. Se segure com a palavra, use a palavra, leia a palavra, estude a palavra, medite na palavra e vença. Em nome de Jesus, fique conosco. Até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my my, discover what's deep inside. Oh my my, loving everything I find. La 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 la, la la, my my. Oh, aleluia! Abre a sua boca e dê o melhor da sua adoração para Ele nesta noite. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, ei, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a tua presença, pela total certeza da tua existência. Eu sinto Jesus na casa, te adorarei. Oh, aleluia. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, amor incondicional, oh, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir Jesus presente aqui, oh, te adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Eu fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Eu fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Então cante, adore e diga, ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirar minha vida, quando chegar aí no céu, eu te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirar minha vida, quando chegar aí no céu, eu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Então adore a Ele. Se é de coração, então adore a Ele. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, oh, oh, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção. Cante, adore, oh, te adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Eu fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor,
Senhor, mais uma vez te adorarei. Eu fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda quer tirar minha vida, quando chegar aí no céu eu quero subir cantando. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda quer tirar minha vida, quando chegar aí no céu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu eu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu eu te adorarei. Levante as mãos e adore. Adore a Ele. Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Louvado seja Deus. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Visão panorâmica, o seu jornal. A paz do Senhor, está começando mais um Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. A Assembleia de Deus em Parnamirim continua realizando a sua missão na quarentena do Covid-19. Perseguição aos cristãos é grande em vários países do mundo. É já em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. A Assembleia de Deus em Parnamirim prossegue realizando a sua missão na quarentena do Covid-19. Ao longo dos últimos meses, todas as igrejas tiveram que se adaptar às normas sanitárias determinadas pelas autoridades de saúde para evitar aglomerações que possam contribuir para a disseminação da pandemia do vírus. A ADEPAR, pela graça de Deus, tem desenvolvido o seu trabalho respeitando as determinações dos órgãos de saúde e das autoridades públicas. No último domingo, a escola dominical teve uma frequência baixa no templo sede. No culto à noite do domingo, dia 23 de agosto, a frequência melhorou, alcançando o número de 132 irmãos na nave do templo sede. A frequência máxima, com base nas restrições legais, pode permitir a presença de até 200 irmãos em todo o templo sede, número ainda não alcançado durante a quarentena. No culto da Vitória, na última segunda-feira, houve uma frequência de 142 irmãos que estiveram no templo sede no culto que se destina a promover orações a Deus na busca pela vitória sobre os problemas diversos que alcançam as famílias e as pessoas em geral. No culto da Vitória, são feitas orações por problemas de saúde, problemas familiares, causas na justiça e outros. Graças a Deus, a igreja não parou nem vai parar. Todos os dias de culto na programação da igreja estão sendo realizadas reuniões presenciais respeitando o percentual permitido por lei e também cultos ou reuniões online para que os irmãos que fazem parte dos chamados grupos de risco possam receber o apoio da igreja com mensagens que chegam aos lares pela internet.
Oremos para que Deus abençoe o nosso país, o nosso estado e a nossa cidade. Que essa pandemia seja afastada ou eliminada, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, como diz a palavra de Deus. Certamente Deus tem algum propósito ou propósitos em permitir essa maldição que desabou sobre todo o mundo. E a igreja tem papel fundamental diante dessa grave crise sanitária que gerou outras crises contra a nossa nação. Repetimos, pois é a única solução de ordem espiritual. Como diz a santa palavra de Deus, devemos orar por nossa nação, por nossa terra. Os governos fazem o que está ao seu alcance, mas ao lado espiritual da crise que demanda oração e jejum por nossa pátria. Está escrito: "E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Segundo Crônicas 7:14. Perseguição aos cristãos é grande em vários países do mundo. Um dos poucos que defendem os cristãos contra a perseguição religiosa e tirânica por parte de países comunistas e islâmicos é o presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Na Europa, os que se dizem democráticos e defensores da liberdade se calam. Nas Américas, não se vê grandes pronunciamentos contra essa cruel perseguição. O presidente Bolsonaro já falou sobre isso, mas de forma rápida. De acordo com o site Gospel Notícias, há 4 anos, quando estava em campanha para tornar-se presidente dos Estados Unidos, Donald Trump prometeu ser uma voz em defesa da liberdade religiosa, principalmente dos cristãos que vivem em países onde seguir a Jesus pode custar a vida. E o tema continua sendo uma de suas pautas na busca pela reeleição. Oremos pela reeleição de Trump, pois é uma voz importante contra a tirania de países inimigos dos cristãos. O referido site diz que ao longo dos 3 primeiros anos do seu mandato, o presidente dos Estados Unidos se manifestou sobre o assunto diversas vezes, como por exemplo em um encontro com o presidente da Nigéria, quando cobrou que o país atuasse de maneira mais decisiva contra a perseguição imposta pelo Boko Haram aos cristãos do país, que vem sendo massacrados nos últimos anos. A Nigéria é um dos países onde os cristãos são mais perseguidos. Agora, Trump lançou luz sobre a situação dos fiéis que vivem no Oriente Médio e sofrem com perseguição intensa. Em sua visão, o acordo de Abraão firmado entre Emirados Árabes Unidos e Israel pode trazer contribuição significativa para a proteção da liberdade religiosa dos cristãos que vivem na região. Os cristãos foram perseguidos por alguns países, em particular no Oriente Médio, e acho que é um grande começo. Vai ser um começo muito forte, um começo muito poderoso, disse o presidente, de acordo com informações da emissora Christian Broadcast Network, CBN News. O mandatário norte-americano afirmou que conversou sobre a situação dos cristãos perseguidos com o embaixador dos Estados Unidos em Israel, David Friedman, e outros diplomatas envolvidos no acordo. Se você olhar para a forma como os cristãos têm sido tratados em alguns países, vai além do vergonhoso, lamentou. Ele também acrescentou que se tivesse informações e provas absolutas de participação de governos na perseguição, ele atuaria para punir estes países. Algumas das histórias que ouvimos não são fáceis. O que eles fazem aos cristãos no Oriente Médio é vergonhoso, é uma vergonha, reiterou. Trump afirmou que a liberdade religiosa foi uma parte importante da negociação geral pelo acordo de paz e elogiou a posição dos Emirados Árabes em relação ao tema. Concordaram fortemente em nos representar. Acho que eles lidam muito bem no que diz respeito ao cristianismo, porque no Oriente Médio, cristão não é bem tratado. É tratado de forma horrível e muito injusta. É criminoso o que tem acontecido, e isso por muitos e muitos anos. Eu acho que é uma situação muito injusta. Oremos pelos irmãos perseguidos por causa de sua fé cristã. Os maiores perseguidores são os países islâmicos, que mandam matar todos os considerados infiéis, ou seja, quem não aceita
a sua fé. É uma religião que semeia o ódio e a violência. Infelizmente, não são todos os muçulmanos que têm essa visão, mas na prática, por causa de sua doutrina, eles não convivem em paz em seus países com nenhum cristão ou de qualquer religião. Quando estão em países ocidentais, podem praticar sua religião sem problemas, mas não fazem assim em seus países. Outro grupo que persegue cruelmente os cristãos são os países comunistas, especialmente na China, onde o ditador sanguinário e satânico mandou destruir centenas de igrejas cristãs e proíbe até a leitura da Bíblia, os cultos domésticos e os cultos online. São inimigos cruéis, prendem cristãos, torturam e matam se não aceitarem a ditadura comunista. Por isso, todo crente que é comunista ou de esquerda torna-se cúmplice desse genocídio. Clamemos a Deus e nas eleições tenhamos cuidado para não elegermos candidatos comunistas ou esquerdistas. E este foi, portanto, mais um Visão Panorâmica. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Fonte de vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus queridos irmãos e amigos do Fonte de Vida, eu agradeço a Deus e agradeço a vocês por estarem assistindo a esse programa há tanto tempo, não é? Continue nos prestigiando e também orando por nós. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez te louvo, te agradeço por tantos irmãos evangélicos ou não, meu Deus, que assistem a esse programa. Abençoa eles, seus lares, seu casamento, sua família, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Então cante, adore e diga, ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda quer tirar minha vida, quando chegar aí no céu eu te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda quer tirar minha vida, quando chegar aí no céu eu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei.